Olá, sétimo ano, bom dia para vocês. A nossa aula hoje de Geografia, nós vamos dar continuidade sobre o assunto que é a formação do espaço geográfico brasileiro. Estão lembrados? Falei sobre Portugal e a expansão comercial marítima, não é isso? Falei sobre o capitalismo, estão lembrados? A chegada dos europeus, os nossos índios, Espanha e Portugal que dividiram o mundo, quer dizer que fez o quê? O Tratado de Tordesilhas. Estão lembrados? E agora nós vamos dar continuidade no seguinte: a produção do espaço geográfico colonial. Vamos lá. Antes da chegada dos portugueses, a paisagem em nosso território era marcada pelo predomínio da natureza, já que os povos indígenas pouco alteraram o espaço. Com a chegada do colonizador, começaram então as mudanças nas paisagens. Como sempre, tinha que ser nós que tínhamos que mudar, não é isso? Isso porque a natureza passou a ser vista como uma fonte de lucro. Quer dizer, já estavam de olho nas coisas nossas, né? A partir de então, ele teria que produzir para atender às necessidades do comércio entre a colônia, no caso o Brasil, e a metrópole Portugal. Assim, tendo como objetivo tomar posse, explorar, defender o território brasileiro, porém sem recursos financeiros nem humanos para uma ocupação mais ousada. Portugal, então, deu início, na primeira metade do século XVI, à divisão das terras brasileiras em capitanias hereditárias. E o que é isso? O que são as capitanias hereditárias? Eram, na verdade, 15 faixas de terras que o rei de Portugal entregou a alguns homens de sua confiança, nobres ou burgueses, que se comprometiam a arcar com gastos internos. Quer dizer, ele dava a terra e aquela pessoa tinha que cuidar da terra, tinha que investir naquela terra, a fim de acelerar o processo de povoamento. E, por consequência, garantir a posse da colônia e repassar grande parte de seus rendimentos à coroa portuguesa. Quer dizer, tudo que ele investisse naquela terra, ele tinha que dar para o rei. Uma economia baseada em exportação. Em 1500 e 1530, o território brasileiro, então, não foi ocupado efetivamente pelos portugueses. No entanto, durante os 3 séculos em que permaneceu como colônia de Portugal, o Brasil foi alvo de uma política econômica altamente rentável para o colonizador, que transferia as riquezas da colônia para seus cofres na Europa. A colonização do território brasileiro, então, obedeceu a objetivos estritamente comerciais, que se tornaram essenciais para a expansão territorial. A atividade econômica inicial desenvolvida durante o período colonial em nosso território foi a extração do pau-brasil. O pau-brasil era abundante em nosso litoral, é usado como matéria-prima para a fabricação de tinturas na Europa. Para sua extração, os portugueses utilizavam o trabalho indígena, que trocava a madeira por mercadorias como facões, machados, espelhos, tecido e outras coisas sem valor. Depois veio a civilização do açúcar. A escolha da cultura da cana-de-açúcar, produto de origem nosso, tropical, foi feita porque o produto se adaptava bem ao clima e ao solo brasileiro. Então, com isso, os portugueses precisavam fixar colonos em nosso território, já que tinham experiência no plantio e a produção da Europa era insuficiente para abastecer os consumidores. Era insuficiente também para abastecer os consumidores, o que era garantia de mercado consumidor. Quer dizer, eles não estavam tendo como plantar o açúcar e o consumidor estava querendo, não é isso? As plantações, então, foram realizadas principalmente no litoral nordestino, local onde ficou conhecido como Zona da Mata Açucareira. A produção de açúcar era baseada em grandes propriedades rurais, latifúndios, monocultores, quer dizer, de um produto só, não é isso? No caso, era o açúcar, com predomínio de mão de obra escrava.
os indígenas depois, os negros trazidos da África e voltados para o mercado externo. Então, tudo que era fabricado, principalmente que era o açúcar era tudo para o mercado externo. E aí, alguma dúvida? Algum problema? Acho que não, né? Então, na próxima aula, eu ainda vou dar continuidade a esse assunto, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula.